E também todo esse processo, como passei por todo esse processo, me ajudou também a pensar, e é isso que eu falo nos meus cursos, né? Como é que você tem uma ideia, como é que você estrutura essa ideia para depois começar a escrever o seu romance. Então todo esse processo foi mais ou menos que eu passei, né? Eu tinha várias histórias de RPG que estavam ali perdidas e tal. Como é que eu faço para estruturar isso, né? Porque tem dois tipos de escritores, os jardineiros e os arquitetos. Os jardineiros, eles escrevem e deixam a coisa fluir, os frutos nascerem. Mas pode ser que você tenha um problema na frente que você não se enrola no final. E tem os arquitetos que planejam tudo, deixam tudo planejado antes de começar a jornada de escrever o romance, deixam tudo planejado. Então é mais ou menos isso que a gente ensina, né? Os arquitetos, eles preparam tudo. Como é que você prepara uma espécie de ensinam um escritor a ser um arquiteto. Fazer uma escaleta, né? Eu, particularmente... O que é escaleta? Desculpa. É um roteiro para você começar a escrever o romance. Então, o que vai aparecer em cada capítulo? Porque quando você tem tudo isso pronto antes, você não se perde no meio do processo. Porque você deve ter ouvido falar muito dos famosos bloqueios criativos. Uhum. São problemas. Você tem um bloqueio, você fica lá 2, 3 semanas sem conseguir continuar e você perde o fio da meada. Mas se você tiver tudo já previamente, você não precisa ter, nesse documento, não precisa ser esteticamente bonito. Mas no capítulo 1 acontece tal coisa, no capítulo 2 acontece aquilo, no capítulo 3 acontece tal coisa. Se tiver aquilo tudo pronto, você vai compartimentando, né? Você vai colocando o processo de forma mais, né, diferenciada, e aí você consegue depois, você não para, você vai avançando com o seu processo de escrita, entendeu? Então é uma maneira de você se organizar, seguindo aquela coisa que a gente falou no início, de que isso também é disciplina. Isso é muito trabalho também. Tem a parte artística, mas também tem muito trabalho. Né? Enfim, eu perguntei para ele, antes da entrevista aqui, ele Spohr, que é esse nome bonito, imponente, alemão, descendente de alemão. Alemão é considerado um povo disciplinado. Até demais. Até demais. Mas falar nisso, a sua família te apoiou nessa sua escolha? Sim, na verdade, aí que tá. Não foi uma escolha assim que eu fiz de uma hora para outra, né? Eu trabalhava numa empresa, né? Essa empresa, ela faliu durante um período, né? Como eu estou te falando, e aí quando eu comecei a ver que eu conseguia ganhar dinheiro suficiente, né, para viver de escrita, aí eu fui fazendo essa transição. Né? Eu até nem recomendo, tem gente que fala, pô, Eduardo, pô, legal, eu vou largar tudo agora porque eu quero ser escritor. Não faz isso. Faz parte também você ter esse período de transição, quer dizer, você fazer uma jornada dupla mesmo, né? Quer dizer, eu sempre amei escrever. Então, eu arrumava um tempo no meu dia, né? Trabalhava normalmente, chegava em casa, escrevia por 1 hora. Você escrevia todos os dias? Sim, todos os dias. Mas, gente, você não precisa escrever. Claro, hoje em dia, eu faço um turno de trabalho normal, 8 horas. Mas, se você escrever por 1 hora, você já... você consegue e tal. Mas não tem 1 hora. Poxa, mas o tempo que você fica no TikTok, no Instagram... Boa. Como é que tem você não ali, tem 1 hora? É só você olhar. Você tem 1 hora. A gente tem 1 hora. Se você quer fazer. Claro que quem não quer, tudo bem. Mas é uma escolha. Então, essas coisas todas, né, que a gente tenta passar pra galera. Enfim. É porque eu vi lá no podcast que seu pai é piloto, sua mãe é comissária de bordo, né? Nada a ver essa profissão. Hoje são pelo menos viajar, você viajou bastante. Eu viajei muito, né? Isso também faz parte da minha história, né? Porque isso é importante pro escritor também, sobretudo pro ficcionista, né? Que é você ter uma visão tolerante sobre o mundo. Então, quando você viaja muito, você vê pessoas diferentes. Você às vezes porque você tá aqui, né? Mora aqui em Copacabana, eu sei tudo, conheço tudo, não dependo de ninguém. Quando você é jogado, por exemplo, sei lá, num rincão lá da Suíça, que ninguém fala nada, você tem que, né, falar, olha, pode me ajudar, por favor, não eu falo inglês muito mal, você tem que o famoso se virar. Você tem que se virar. Ela fez isso, ela morou 6 anos nos Estados Unidos. Por exemplo, tem que se virar, né? Você não tem, então você começa a entender um pouco o outro, né? E as culturas que são diferentes, né? E tudo mais. E digo também outra coisa, não estou falando só de internacional, não. Cultura no Brasil. Né? Quando meus pais se separaram, né? Meu pai, ele pilotava um avião chamado 737, que fazia voo pelo Brasil. A gente, né, para ficar com ele, eu e meus irmãos viajamos muito. Quantos irmãos você tem? 2. Nós viajamos muito com ele, né, na cabine lá e tudo, na época podia ir tudo, né? E a gente conheceu vários lugares do Brasil, né, desde do norte,
né, enfim, Nordeste e tal. E é interessante você conhecer, né, pessoas diferentes, culturas diferentes. E o escritor, ele tem que ter esse olhar tolerante sobre o mundo, porque senão... Porque você tem que pensar em em criar personagens que são diferentes de você, né? Que tem Tudo uma bem. atitude diferente das que você teria. É até meio ok você fazer um protagonista que é quase que um alter ego seu. Mas, sei lá, um livro, um romance é composto de vários personagens. Então, todos os personagens vão ser alter ego seus, vai ficar pobre. Né? Você criar um vilão, por exemplo, né? Você criar um vilão, você tem que pensar como é que... Tentar entrar na cabeça de um vilão, por exemplo, e tentar entender como é que ele funciona. A gente não vai passar pano para nenhum vilão, mas como é que é o mecanismo mental, tudo. Então você tem que ter uma visão de tentar entender o outro para criar personagens diversos, né? Então as viagens me ajudaram muito, sou muito grato.